Então tá, gente. Daniel, primeiro, obrigado, viu, Daniel, pelo apoio aí na aula da Thaís hoje, viu? Obrigado pela sua disposição também hoje aí com a gente aí, tá? É isso, Ótimo. pessoal. Um prazer. A Thaís foi uma ótima aluna. Tá de parabéns. Eu espero honrar o elogio agora, viu? Vamos lá, vamos ver se eu Eu, consigo. eu só quero, eu só quero dizer que já pela capa eu tô vendo que a aula mudou bastante. Não, a aula mudou muito. Eu te mostrei só o esboço, eu não tinha que entregar assim, tipo, tudo Ô, assim. Daniel, aí tem as entrelinhas, tá? Você sabe, né? Você lembra que nas Tem, aulas da Thaís tem as entrelinhas, né? tem as mensagens subliminares. As mensagens subliminares, assim, vão pegar esse balão, entendeu? Porque nós vamos longe hoje. Tá? Muito Vamos bom. lá. Então vamos lá, a aula de hoje é de radioterapia e as principais indicações da mastologia, tá certo? E foi orientada pelo Dr. Daniel. Deixa eu ver aqui. Então, eu fiz esse esqueminha aqui para a gente não se perder. Então, nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre história, radiobiologia, radioterapia na mastectomia, na cirurgia conservadora e também no carcinoma in situ. A gente vai fazer quase que uma linha cronológica de uma época onde a gente tinha um tratamento cirúrgico muito agressivo e pouca tecnologia com drogas, né, de tratamento sistêmico, para agora, onde a gente tem muito mais tecnologia no tratamento sistêmico e a gente foi reduzindo e se tornando muito mais conservador no tratamento cirúrgico. Claro que com benefício, né, para as pacientes. Então, o que é radioterapia? Como isso surgiu? De onde veio? O que é? O que come? Né? Quando a gente pensa em radioterapia, a gente tem que lembrar que o raio-x, então, ele foi descoberto na Alemanha pelo Röntgen em 1895, com essa foto icônica aqui ao lado, que é da mão da esposa dele. Esse foi o primeiro raio-x feito. E isso depois foi evoluindo, né? Em 1898, teve a descoberta do rádio, que é o elemento químico da nossa tabela periódica, pela Pierre e pela Marie Curie, na França. Essa aqui, essa jovem, né, moça aqui, é a Marie Curie. Ela, então, descobriu o rádio e o polônio, ganhou o Prêmio Nobel de Física e Química em 1903 e também em 1911. Ela é a responsável pela teoria da radioatividade, né? E durante a Primeira Guerra Mundial, ela coordenou os tratamentos os tratamentos usando radioisótopos, né, nas neoplasias, principalmente de pele. Foram conduzidos por ela e ela, infelizmente, morreu por uma complicação de aplasia medular, se eu não me engano, por conta da grande exposição que ela teve nos estudos que ela coordenou. E, então, o primeiro tratamento, né, com cobalto 60 foi em Ontário, em 1951, e o primeiro tratamento com acelerador linear em Londres, em 1953. De lá para cá, a gente teve assim muitos avanços. O que no início era aplicado diretamente muito próximo ao paciente, depois foi visto qual os malefícios, né, da radioterapia, da exposição ao rádio, à terapia, à radioterapia, tanto no paciente tão próximo, quanto também nos funcionários, né, na exposição dos trabalhadores que ficavam ali. Porque antes eles iam irradiando, irradiando, só na avaliação da pele. Começava a ficar vermelho, começava a ter aquele eritema, aí era suspendido. Então não tinha assim muita ciência envolvida na radioterapia. E depois, com o tempo, isso foi melhorando. Então, foi melhorando, teve o princípio do teletratamento, se eu não me engano, teleterapia, quando começou a afastar os aceleradores, né, quando começou a afastar a fonte de radiação do paciente. E a radioterapia no câncer de mama iniciou em 1904. Esse daqui não é nenhuma foto, é um desenho, uma gravura ilustrada do Dr. George Chicotte, quando ele fez a primeira tentativa de um tratamento local, né, de um tratamento ali de pele para uma paciente com câncer de mama usando o raio-x. Então você vê que é uma coisa bem próxima da mama e o aplicador também ficava muito próximo, né?
E agora a gente vai falar um pouquinho da radiobiologia, como que isso funciona na matéria, como que funciona no corpo humano. Então, a gente tem os raios gamas, que a gente vai ter a eletrosfera, eletrosfera do componente radioativo, né? E ele vai liberar uma energia. E é essa energia, deixa eu pôr para funcionar isso daqui, é essa energia que o acelerador linear, que acontece dentro do acelerador linear, e ele vai canalizar para onde a gente quer. No nosso caso, né, mama, mas tem outros tumores que são radiosensíveis e são passíveis também de radioterapia. Mas o básico é isso, é transformar essa onda de raio-x e direcionar, né, acelerar ela e direcionar para o que a gente, para o local que a gente quer, sem dissipar para outras regiões, sem dissipar para os locais onde a gente não quer, que a gente não quer tratar e também para as pessoas que estiverem ali na sala. Então, funciona mais ou menos assim, né? Tem os fótons do raio-x, que eles são acelerados dentro do acelerador linear mesmo, e aí é disparado diretamente para o paciente. Vamos lá, né? Os alvos da radiobiologia. Os alvos são as estruturas do DNA. O que a gente quer? Que ocorra uma quebra uma morte celular. Então, a gente, para isso, precisa de quebras da fita de DNA, quebras da ponte de hidrogênio e quebra também das bases nitrogenadas. Né? Isso acontece com os raios quando eles agem diretamente na nossa estrutura do DNA, causando morte celular ou então um dano subletal. Aqui a gente tem dois tipos de efeitos que as ondas podem causar nas nossas células, que é o efeito direto, onde o fóton, ele vai andar pela eletrosfera e aí ele vai diretamente quebrar uma daquelas estruturas. Efeito direto. O efeito indireto é quando ele ocorre por meio da água. A gente tem muito o componente H2O, ele é muito abundante no corpo, então quando esse fóton interage com a água, ele vai liberar a carboxila e essa carboxila vai liberar radicais livres e vai agir também na estrutura do nosso DNA. O mais importante que a gente tem que ter são duplas quebras, porque a dupla quebra, quando ela acontece, é mais difícil da célula ela se reabilitar, se reconstruir de novo. Né? Lembrando também que a gente tem as células tumorais, elas têm mais dificuldade de se regenerar do que uma célula normal. Então, o que a gente quer? Ter muitas duplas quebras para que muitas células tumorais morram e que no intervalo de uma radioterapia ou outra, só se regenere a célula normal, não uma célula cancerígena. E a gente tem os princípios também de dos 5 R's, né, da radioterapia e do ciclo celular, que é o rearranjo e a redistribuição, o reparo e a regeneração, a reoxigenação, repopulação e radiosensibilidade. O que é isso? Aqui ao lado eu coloquei uma imagem do ciclo celular. Ela representa o quê? O rearranjo e a redistribuição quer dizer que as células elas estão no nosso corpo distribuídas de formas diferentes na divisão celular. E a radioterapia ela é mais efetiva quando o nosso DNA está com a cromatina bem densa, ou seja, quando ele está na fase de mitose. É ali onde vai ocorrer a maioria das quebras. As células que estão nas outras fases, fase S, fase G1, G2, elas não vão sofrer tanto quanto, ou não vão ser pegas da mesma forma que as células da mitose. Por isso que é uma das bases do fracionamento da radioterapia. E o reparo e a regeneração é isso, que a gente tem o dano letal e o dano subletal. No dano letal, ocorreu a morte. Aquela célula ali já era. Só que tem algumas células que ficam com o dano subletal, que elas podem se regenerar e continuar vivas. E a gente espera que isso aconteça, de preferência, com as células normais e não com as cancerígenas. E a reoxigenação
é o princípio de quando a gente tem um tumor, as células que ficam na periferia, elas ficam menos oxigenadas e dessa forma elas são também menos atingidas pela radioterapia. Conforme as células que estão sendo mais atingidas perto do vaso, ocorre a morte, e aí vai recrutando as células da periferia para próximo do vaso, e assim elas vão morrendo também. E a repopulação é quando as células, aquele buraco, digamos assim, que ficou ali morto das células que conseguiram ter uma dupla quebra e conseguiram ter um dano letal, quando ocorre repopulação ali por células normais. E a radiosensibilidade é a capacidade, a sensibilidade daquela célula tumoral a sofrer duplas quebras e quebras, danos letais com a radioterapia. Isso tem muito a ver com o tipo de célula e também com a fase celular que ela se encontra. Então, esses são os 5 R's, que são as bases, né, da radioterapia, da teoria da radioterapia. Então, radiosensibilidade, repopulação, reparação, reoxigenação, redistribuição, elas nos levaram a pensar na ideia de fracionamento, que é uma menor toxicidade. Você pode, então, fracionar, dar 2 grays, 10 grays, para ter uma alta efetividade no tratamento, diminuindo os efeitos colaterais que a gente tem com a radioterapia. E uma coisa, os grays que a gente fala da radioterapia é o quanto de raios, o quanto de energia você está dando para aquela matéria que vai ficar naquela matéria. Então, quando a gente fala, de onde que vem os grays? É massa por joule, se eu não me engano. Que são os grays, que é o que você está querendo dar para o paciente. Então, agora, né, vamos entrar realmente nas indicações da radioterapia na mastectomia. Thaís, perdoe, eu acho que eu vou comentar um pouco sobre isso, só para a gente entrar direto nos artigos, só talvez para poder ficar um pouco mais claro para todo mundo. Então, a primeira coisa que eu vou comentar é que a Thaís, como vocês puderam ver, ela já está quase uma radioterapeuta, né? Ela chegou para mim para mostrar a aula e ela já tinha feito o resumo de tudo isso, já tinha estudado radiobiologia, eu não tinha falado nada para ela e ela estava sabendo tudo e estava muito bom. Eu dou os parabéns para a Thaís, para Thaís pela toda a busca que ela fez espontaneamente sobre esse conteúdo, que é um conteúdo muito complexo, né? A gente falar sobre R's da radioterapia, falar em Gray é muito complexo para quem está de fora. Então, a primeira coisa que eu vou dizer, esses R's que a Thaís comentou, eles explicam por que eu divido a dose da radioterapia em vários dias, tá? Então, a primeira coisa, nem toda célula ela tem a mesma sensibilidade à radiação. As células estão em fases diferentes do ciclo celular. Enquanto eu tenho algumas que estão em algumas fases mais resistentes, eu tenho outras células na fase mais sensível. Então, quando eu faço um tratamento hoje para paciente, apliquei 2 grays hoje, eu peguei uma certa quantidade de células na fase sensível, e como ela tá essas células estão na fase sensível, elas vão morrer mais fácil do que as outras que estão na fase resistente. Então, eu trato hoje, amanhã eu trato de novo. Nesse meio tempo, eu consigo deixar com que aquela célula que estava na fase resistente, ela andasse no ciclo celular e fosse para uma fase sensível no ciclo. E aí eu consigo matar essa célula tratando amanhã. E se ela não chegou na fase sensível amanhã, ela vai chegar depois da manhã ou depois da manhã. Então, ao fracionar, eu permito que eu encontre a célula em algum momento do tratamento na fase mais sensível do ciclo celular. A reoxigenação, o que é? Então, a Thaís mostrou que o efeito da radioterapia pode ser um efeito direto ou um efeito indireto. E o efeito indireto, ele está diretamente relacionado a radicais livres. Então, estou falando aqui de oxigenação. Eu dependo do oxigênio para a radioterapia ter o seu efeito. Então, o que acontece? Vamos pensar num tumorzão lá grande, cabeça e pescoço. Então, eu tenho uma parte, naturalmente, o tumor ele é heterogêneo na questão da distribuição de oxigênio. Algumas partes do tumor estão mais oxigenadas do que outras. Então, aquela parte do tumor que está mais oxigenada, ela vai morrer mais fácil do que a parte não oxigenada. Então, hoje eu faço um tratamento, eu vou matar mais as células que estão oxigenadas e perto do vaso. Elas vão morrer
e eu vou permitir com que aquele sangue mais oxigenado comece a chegar em regiões que estavam menos oxigenadas. Então, amanhã, quando eu vou fazer o tratamento, as células já vão estar mais oxigenadas e vão estar mais no dia seguinte, mais no dia seguinte. Então, ao longo do tratamento, eu consigo com que a redução do volume tumoral reoxigene as partes do tumor que são menos oxigenadas. Então, só algumas teorias que mostram por que dividir a dose de radioterapia, pouca dose, em vários dias de tratamento. Naturalmente, conforme a gente foi evoluindo e foi descobrindo a radiocirurgia, que é dar tudo de uma vez só, existem outros fatores que não só esses que a Thaís mostrou, porque esse conceito da radiobiologia vem há muito tempo atrás. E ele é muito válido para o tratamento que a gente faz para câncer de mama e outros tratamentos fracionados, tá? Então, é só para tentar deixar um pouco mais claro tudo isso que a Thaís já explicou muito bem. Ô Daniel, só fazer uma pergunta, aproveitar. Qual seria a fase mais sensível? Seria a fase de mitose? É a fase de mitose, onde a cromatina está mais densa. Isso aí. Ok. Então, vou continuar aqui. Radioterapia e mastectomia. Eu trouxe aqui alguns artigos e depois, no final, eu vou sintetizar tudo como se fosse numas tabelinhas para todo mundo ficar bem organizado no pensamento, né? Eu trouxe o NSABP, o B04, ele avaliou, então, 1.765 mulheres, 70% delas tinham mais de 50 anos. Lembrando que esse é um estudo bem antigo. Nessa época, a gente não tinha conceito de cirurgia conservadora e nem conceito de linfonodo sentinela, tá? Então, ele randomizou as pacientes que tinham clinicamente linfonodos positivos e clinicamente linfonodos negativos. Dos negativos, um braço foi para mastectomia radical, que era o que se tinha na época, e outro braço foi só para mastectomia e radiação. Não se mexeu na axila, e outro braço foi apenas para mastectomia. E das pacientes que tinham linfonodo positivo, um braço para mastectomia radical e outro braço com mastectomia e irradiação. E aí a gente vai avaliar a sobrevida livre de doença e também a sobrevida livre da recorrência, tanto nas pacientes, entre os grupos. Só que a gente tem que avaliar dentro do grupo, linfonodo positivo ou negativo, nos diferentes tratamentos. E nele não foi visto diferença dentro daquele grupo, ou seja, as mulheres com linfonodos positivos seguiram com a mesma sobrevida do que as tratadas com mastectomia ou então as tratadas com mastectomia e radiação. Dessa forma, também foi nos 3 diferentes tipos de tratamento nas pacientes que tiveram linfonodo negativo clinicamente. Isso também veio na recorrência à distância, a mesma coisa, e também na incidência de recorrência de incidência cumulativa. Mas o que a gente tem que ver aqui? As pacientes com linfonodo positivo seguiram pior? Seguiram. Mas elas já tinham, entre os linfonodos positivos, assim, todas seguiram pior. E as pacientes com linfonodo negativo seguiram um pouquinho melhor do que as linfonodos negativos, do que as linfonodos positivos. Porém, não teve muita diferença ali no tratamento. E esse estudo serviu para quê? Para a gente saber que, após 25 anos de acompanhamento dessas mulheres, não teve vantagem, então, na sobrevida das pacientes que foram tratadas com radioterapia após mastectomia total, com linfonodos negativos. E após 10 anos, também não foi encontrado nenhuma diferença na sobrevida das pacientes que, após a mastectomia simples, sem dissecção dos nodos axilares, receberam irradiação regional ou nenhuma radiação. Ou seja, essas mulheres aqui, elas não tiveram nenhum tratamento para axila, nem radioterapia e nem dissecção, e elas tiveram a mesma sobrevida global do que as outras. Outro ponto muito importante foi que 40% das mulheres que tiveram linfonodo negativo no exame clínico e foram para o grupo da Master Radical, na patologia, elas tiveram linfonodo positivo. A partir daí, a gente começou a pensar na avaliação da axila, só que daí esse aí já é um outro trabalho, um outro estudo, que a gente não vai entrar aqui nessa aula.
e 25% de todas as primeiras recorrências à distância e 50% de todos os cânceres de mamas contralaterais foram detectados após 5 anos do acompanhamento. Como essas mulheres tiveram acompanhamento de pelo menos ali 25 anos, isso traz para nós que não é depois de 5 anos que a gente tem que liberar a paciente, você está de alta e pronto. Todas as pacientes com câncer de mama, elas precisam de ter um acompanhamento por mais tempo do que 5 anos. Esse outro trabalho do EBCTCG, ele avaliou a radioterapia nas pacientes que realizaram mastectomia, uma recorrência, então, de 10 anos ou 20 anos da mortalidade pelo câncer de mama. Foi avaliado 8.135 mulheres, 3.786 mulheres tiveram, então, a dissecção axilar, pelo menos nível 1, nível 2. Então, todas as mulheres aqui tiveram dissecção axilar e foram divididas mais para frente em quem não teve nenhum linfonodo, quem teve de 1 a 3, quem teve de 4 ou mais linfonodos positivos. Então, teve o braço das que tiveram radioterapia e das que não tiveram radioterapia. Os benefícios em mulheres com apenas 1 a 3 linfonodos positivos foi incerto no trabalho. E ele quis avaliar, então, o efeito da radioterapia nessas mulheres que o efeito da radioterapia nas mulheres após a mastectomia e dissecção axilar. Aí a gente vai para os gráficos, né? Então, o que os gráficos do trabalho nos mostraram? 700 pacientes tiveram N0 na dissecção axilar. E nesse grupo, a gente não teve muita diferença nas pacientes que fizeram ou não fizeram radioterapia na recorrência locorregional. E também não teve muita diferença no índice de mortalidade por câncer de mama, nas que fizeram ou não radioterapia, que é esse gráfico mais da ponta. Já das pacientes com linfonodos positivos, que fizeram masté e rádio, a gente já pode ver uma diferença que as curvas se abrem aqui em 5 anos e depois em 10 anos também na recorrência locorregional, em que as pacientes que fizeram radioterapia, elas tiveram um benefício considerável do tratamento. E na mortalidade por câncer de mama também teve uma diferença um pouco menor, mas também foi evidente nas pacientes que fizeram a radioterapia, que é nesse gráfico aqui da ponta. E aí, então, com 3.113 tiveram linfonodos positivos. Aí agora a gente dividiu isso nas pacientes que tiveram 1 linfonodo ou 3 linfonodos. Então, 1.314 pacientes. E de novo, foi visto que as pacientes que receberam radioterapia da mama, elas tiveram uma recorrência locorregional bem menor do que as que não fizeram. Assim também a mortalidade pelo câncer de mama. E nas pacientes também N4, classificadas como 4 ou mais linfonodos positivos, elas também tiveram um benefício na radioterapia em 5 e 10 anos de recorrência locorregional e também teve diferença, um pouco menor, mas também teve na mortalidade por câncer de mama, nas que tiveram o tratamento com radioterapia. Aí eu trouxe mais esse trabalho da radioterapia em oncologia, que avaliou por 10 anos, um follow-up de 10 anos das pacientes que tiveram 1 a 3 linfonodos positivos. Esse foi um coorte de 1.649 pacientes com linfonodos positivos que também, aqui já entra terapia sistêmica, que receberam a doxorubicina, a ciclofosfamida com docetaxel sequencial. Esse foi um trabalho de 2017. Nas pacientes, então, com 1 a 3 linfonodos positivos submetidas à mastectomia, 39% delas receberam radioterapia. Então, a gente teve o braço que recebeu e o braço que não recebeu radioterapia. E não foi visto nenhum efeito na sobrevida global dessas pacientes. Teve, sim, um melhor controle regional, mas a sobrevida global não teve diferença. Então, radioterapia pós-mastectomia. Para quem? Para quem está indicado fazer esse tratamento? Pacientes T4, N2, T3, N1. Agora, nas pacientes que são T3, N0, a gente vai ter que avaliar, a gente vai considerar se
compensa ou não fazer a radioterapia se 2 ou mais dos quesitos abaixo, como uma paciente pré-menopausada, com idade menor de 50 anos, um oncotype maior que 18, grau histológico 3, invasão linfática, ou então um perfil hormonal desfavorável, que é o triplo negativo. Então, esse caso tem que ser individualizado. Agora, a gente vai passar para radioterapia na cirurgia conservadora da mama. Thaís, desculpa interromper, eu acho que vai ser, acho que fica um pouco mais tranquilo se a gente começar eu só vou comentando em blocos para a gente só alinhar o raciocínio, na verdade, para essa parte que você comentou. Então, você começou a comentar agora dos estudos que avaliam o benefício da radioterapia adjuvante pós-mastectomia, tá? Sim. E o primeiro estudo que você mostrou, na verdade, o NSABP B04, é um estudo da década de 70. Então, é um estudo que começou a avaliar, na verdade, qual a modalidade de tratamento da axila dos pacientes com câncer de mama. Então, o estudo fez 2 testes. Ele testou paciente com linfonodo positivo, se o paciente se ele receberia radioterapia, da drenagem especificamente, da mama também, mas a drenagem tratada com radioterapia, ou a drenagem tratada com cirurgia, para pacientes linfonodo positivo. E o resumo da obra é o seguinte: de uma forma geral, a radioterapia tratou esse paciente tão bem quanto a cirurgia com relação ao tratamento de drenagem. As recorrências foram semelhantes e os desfechos foram semelhantes. Então, talvez seja o primeiro estudo de tratamento de drenagem com radioterapia e foi eficaz nesse cenário. Para pacientes N negativo, clinicamente negativo, a randomização foi 3. Foram três tratamentos. Ou a paciente tratou só a mama e não tratou a axila de jeito nenhum, ou a paciente tratou a axila com radioterapia, ou a paciente tratou a axila com cirurgia. E o estudo, conclusão do estudo, os pacientes que não tiveram tratamento da axila de nenhuma forma, a recorrência foi muito maior, uma recorrência de 18%. E esse controle locorregional foi muito pior quando o paciente não recebeu o tratamento da axila. E no grupo que operou, se a randomização foi correta, tinha 40% de linfonodo patologicamente positivo, sendo que era clinicamente N0. Então, ou seja, tem muito linfonodo que passa batida. Eu não posso deixar de tratar esse paciente, a drenagem desse paciente, mesmo que seja clinicamente negativo. Então, eu entendi que é uma das grandes mensagens do trabalho, a avaliação da axila aqui, né? Isso. E, ou seja, nessa época não tinha BLS, era só esvaziamento. Então, ou seja, a axila tem que ser tratada de alguma forma, mesmo que seja paciente clinicamente negativo. E aí, na sequência, você trouxe alguns estudos interessantes. Então, esse é um estudo muito importante. Então, é um grupo de Oxford, eles fazem diversas meta-análises e foi feita essa meta-análise para avaliar qual o benefício da radioterapia adjuvante pós-mastectomia. E aqui vamos contextualizar um pouco. Os principais estudos que foram incluídos nessa meta-análise são os estudos da década de 80. Então, vamos falar principalmente o Danish 82B e C. Então, vamos entender como que era o tratamento nessa época. Nessa época, o tratamento era o seguinte, e o Cristiano, se quiser me corrigir também do tratamento sistêmico, ou o Mauro, Carol, o que vocês quiserem comentar, fiquem à vontade, tá? Mas, assim, paciente pré-menopausada recebia 6 ciclos de CMF. Paciente pós-menopausa era 1 ano de tamoxifeno. E aqui eu não estou falando nem de análise de receptor hormonal, era todo mundo recebia 1 ano de tamoxifeno e pronto. Então, o tratamento sistêmico nessa época era muito ruim. E a recorrência locorregional era na faixa de 20%. Então, recorrência locorregional alta, e os estudos avaliaram o papel da radioterapia nesse cenário, adjuvante para paciente seja N positivo ou T3, T4. O resultado dessa meta-análise, que é extremamente importante, é o que a gente usa hoje para indicar o tratamento adjuvante, paciente N0 não tem benefício do tratamento, e aqui, T3N0 é uma população muito pouco amostrada, a gente não sabe ainda certo se esse é o paciente que precisa ou não, mas vamos pensar que o N0, vamos pensar principalmente o paciente talvez tenha um T2N0 mastectomia, vida resolvida, não precisa de rádio. T3N0, a gente oferece rádio porque esse público isolado é difícil da gente achar, e a gente não entende bem, a gente dá o benefício da dúvida para o paciente receber radioterapia. Mas o grande benefício aqui é N positivo, em especial N1. Olha o benefício da radioterapia no gráfico da esquerda. A recorrência locorregional caiu de 20
para 4%. Eu estou falando 16% de benefício absoluto do tratamento de radioterapia. Então, a recorrência locorregional era alta, a radioterapia foi muito eficaz para reduzir a recorrência locorregional, e isso trouxe um benefício, no final das contas, em qualquer tipo de recorrência, inclusive à distância, vamos pensar aqui, e que, no final das contas, depois de 20, 25 anos de segmento, reduziu a mortalidade por câncer de mama. Veja, esse dado é um dado muito forte. O grande ponto, nós estamos falando de paciente com tratamento sistêmico muito ruim. A pergunta que fica aqui é, será que esse paciente N1, com os tratamentos de hoje, o que a gente sabe da doença hoje, com tratamento sistêmico bom, nós estamos falando aqui de bloqueio do HER2, nós estamos falando de 5 anos de bloqueio hormonal, nós estamos falando da inclusão de várias drogas que não tinham na época. A gente sabe que a recorrência locorregional hoje é na faixa de 10%, caiu pela metade, com o tratamento sistêmico. Será que existe benefício da radioterapia em recorrência locorregional para esse paciente? A primeira pergunta. E se houver benefício, será que existe benefício em sobrevida da radioterapia? A gente não sabe, porque a gente não tem um estudo randomizado só para isso. Nós temos 2 em andamento, o Supremo Trial e o MA39. Mas a gente consegue tirar de alguns estudos prospectivos algum grau de evidência, que são os que você mostrou. Então, existem pelo menos 2 estudos que randomizaram pacientes como esse para fazer mais químio ou menos químio. E aí, nessa galera que foi fazer mais químio ou menos químio, uma parcela dos pacientes fez radioterapia a critério da instituição de escolha. Então, alguns fizeram rádio pós-mastectomia em paciente N1, outros não fizeram. O que os estudos fizeram? Veja, vamos ver o que aconteceu com essa galera. Então, o que os estudos observaram? Que a radioterapia, nesse cenário, com tratamento sistêmico adequado, estudo publicado agora em 2018, mostra que a radioterapia ela é eficaz em reduzir recorrência locorregional. Mas, nessa galera, atualmente, a gente não, pelo menos parece, com esse nível de evidência, que não tem benefício em mortalidade de câncer específico. Então, por isso que a gente começa a questionar se todo paciente N1 precisa da radioterapia. A princípio, guideline e com a evidência que a gente indica, mas pode ser que tenha um subgrupo da população que é menor risco, que pode ser que eu não precise da radioterapia no cenário N1 pós-mastectomia. E talvez essa galera que a gente quer descobrir no futuro. Tá bom? Daniel, deixa eu te fazer uma pergunta. À vontade. No sentido contrário agora, qual paciente que não é N linfonodo positivo, que não é T3 e T4, que fez mastectomia, mas que você acha que vale a pena indicar radioterapia? Por exemplo, um T1 ou T2 N0 mastectomizada. Nenhuma vai ter que fazer rádio, ou você acha que perfil de doença, idade, isso pode pesar para indicação de rádio? Essa é uma boa pergunta, Cris. Então, assim, há quem advogue que para pacientes com perfil de prognóstico pior, e eu estou falando aqui principalmente os tumores triplo negativos, T2N0, a gente deva fazer radioterapia. A evidência melhor que nós temos para isso é um estudo chinês que utilizou o CMF para o tratamento dessas pacientes. E no meio dessa galera, no meio desses pacientes, tinha alguns pacientes N1. E esse estudo mostrou que tinha benefício da rádio, mas, de novo, se fosse um T2N0 puro, se fosse tratamento sistêmico adequado, será que teria benefício? Então, eu individualizaria bastante o T2N0 para oferecer radioterapia pós-mastectomia. De uma forma geral, não, mas se a gente está achando que é um tumor multicêntrico, é um tumor, paciente muito jovem, um tumor agressivo, eu também não veria problema de oferecer, mas como regra geral, eu costumo não oferecer, tá bom? Apenas quando a gente, naquele cenário multidisciplinar, esse é o paciente high risk, então vamos considerar o tratamento, talvez, esse é o paciente que é favorável ao supertratamento, então a gente acaba oferecendo, porque o risco que a gente tem, no final das contas, é um supertratamento, né? E você irradia o quê? Irradia drenagem, mesmo sem N0, ou só plastrão? Eu não trataria drenagem nesse cenário. Não trataria. Beleza. Obrigado. De nada. O Daniel, a palavra que fica é individualizar, né? O que a gente tem hoje. Aqui nesse slide que a Thaís parou, eu acredito muito que seja rotina, na verdade,
a paciente pós-mastectomia com T3 e para radioterapia, independente do subtipo biológico, né? Eu não sei se teria que ter obrigatoriamente esse 2 ou mais. Isso é até uma pergunta, porque para mim uma das indicações para radioterapia pós-mastectomia seria o axila positiva, discutir, ou tumores acima de 5 centímetros são os T3, né? E axila positiva, no caso, que a gente tem certeza, é acima de 4, a partir de 4 linfonodos positivos. Esse nicho de pacientes de 1 a 3, como você comentou, né? Aquele estudo foi um dado bem forte em relação à sobrevida nesse paciente. Mas quando a gente individualiza, pegando esse gancho que você falou do tratamento sistêmico atual que a gente tem e outros marcadores, assim, fatores relacionados ao prognóstico, como idade, eu acho que a gente tem que discutir caso a caso. Não é porque tem 1 a 3 linfonodos pós-mastectomia que eu vou indicar radioterapia para todo mundo, né? Assim como o contrário, como o Cristiano colocou, se eu não tenho linfonodo positivo, mas eu também não tenho T3, mas eu tenho T2 de 4,8 centímetros numa paciente pré-menopausada, triplo negativo, né? Essa é aquela paciente que eu vou racionalizar para uma radioterapia, né? Apesar de ser um T2, apesar de não ser axila negativa, eu não sei qual é o seu raciocínio em relação ao T3, né? Eu vendo esse slide aqui da Thaís. Muda alguma coisa? Porque, assim, para mim, o T3 ele era uma indicação clássica, né, de radioterapia pós-mastectomia. Eu estou de acordo, eu ofereço para todos os pacientes, porque o T3N0 é um paciente que é difícil a gente pegar um estudo que tem um volume adequado de pacientes para a gente tirar alguma conclusão. Então, a maioria vai ser T3N1, enfim. Então, pelo benefício da dúvida, eu ofereço para todos os pacientes T3, porque eu acredito que é mais provável de ter benefício do que, de fato, eu estar oferecendo um super tratamento, tá? E paciente N1, de uma forma geral, acaba oferecendo para todos, porque, de uma forma geral, eu acho que pelo menos loco-regional, reconhecer loco-regional a gente reduz, mas eu estou de acordo que deve ter subgrupos de pacientes de baixo risco que a gente pode deixar de oferecer o tratamento e não acho que deva ser para todo mundo, é só porque a gente ainda está procurando essa evidência. Acho que quando saírem esses 2 novos estudos, a gente vai conseguir entender melhor quais são os pacientes que a gente fica muito tranquilo de não oferecer radioterapia nesse cenário, tá? Só para eu falar, da onde eu tirei esse T3N0, eu peguei da nossa aula, uma aula que a gente teve de radioterapia da Oncoclínicas para mastologia. Aí eu peguei, assim, algumas coisas dessa aula também e fiz um mix com os artigos, sabe? Para ficar meio que, assim, mais palpável, um raciocínio mais fácil quando a gente coloca assim do que... Porque quando a gente apresenta o artigo, mesmo fazendo o organograma, né? O PICO, o acrônimo PICO, né? Que isso foi um sucesso na minha vida, sabe? Às vezes você tem uma dificuldade de pôr no papel, tá, mas e agora? Ensina esse acrônimo, que eu não tenho a menor ideia do que você está falando. Nossa, esse acrônimo PICO, gente, é maravilhoso, entendeu? Eu vou passar para todo mundo depois no final, mas eu vou deixar para o final da aula, calma. Spoiler. Eu vou deixar para o final da aula. Essa é a dica, o segredinho, tá? Para você ler mais rápido o artigo e entender. Mas então, quando eu coloquei no papel, aí eu tentei colocar assim, tá, isso aqui não é uma receita de bolo. Claro, a gente tem que, né, individualizar, como o doutor está falando. Perfeito, Thaís. Então, vamos continuar aqui. Perfeito. Isso, agora mudando, né, o cenário, agora a gente vai falar da radioterapia na cirurgia conservadora da mama. Então, voltando naquilo que a gente estava falando antes, de um tratamento cirúrgico mais agressivo, e a gente foi diminuindo o tratamento cirúrgico para o conservador e aumentando a tecnologia com o tratamento sistêmico e a radioterapia, né? Aqui.
Isso. Aí eu trouxe esse estudo, que é um acompanhamento de 20 anos, que ele randomizou pacientes que foram submetidos à mastectomia, à cirurgia conservadora sozinha e à cirurgia conservadora com radioterapia nos pacientes com câncer de mama invasivo. Então, foram 1.851 mulheres de estágio 1 ou 2, ou seja, tinha pacientes com linfonodo positivo e pacientes com linfonodo negativo, com tumores de no máximo 4 centímetros de diâmetro. A gente teve esses 3 braços e foi avaliado nesses braços sobrevida global, sobrevida livre de doença, recorrência à distância e recorrência local. E aqui, nessa tabela, ele resumiu praticamente o trabalho inteiro, né? Que a gente pode ver que os pacientes que fizeram mastectomia, tiveram uma recorrência local de 10,2%, enquanto que os pacientes que fizeram a cirurgia conservadora mais a radioterapia tiveram uma recorrência local de 2,7%. Então, aquilo que o Dr. Daniel fala, é bem palpável, assim, essa diferença, sabe? Principalmente na recorrência local, na recorrência regional também, a recorrência regional dos pacientes que fizeram apenas a cirurgia conservadora, olha, de 8,7, enquanto que a mastectomia foi de 4,6 e a cirurgia conservadora com a radioterapia de 5,4. Então, foi visto que os pacientes que fizeram o tratamento conservador com a radioterapia tiveram um bom controle regional da doença, né? E a recorrência local deles foi mais tardia, mas a sobrevida livre de doença e as mortes por câncer de mama já meio que ficaram equivalentes, né? Que são aqui, mastectomia 10, e aí a conservadora 11 mais radioterapia. Aí eu trouxe esse outro estudo sobre a cirurgia conservadora, né, que é um acompanhamento, então, de 8.337 pacientes que tiveram N0 ou N positivo. Eles foram randomizados em 2 grupos, os que tiveram radioterapia e os que tiveram radioterapia após a cirurgia conservadora. E aquilo que o Dr. Daniel também falou, né? Quando a gente olha aqui nas curvas, os pacientes que tiveram radioterapia depois da cirurgia conservadora, eles tiveram uma recorrência, o índice de primeira recorrência foi bem menor do que os pacientes que fizeram a cirurgia conservadora e não tiveram nenhum tratamento adicional. Quando pula aqui, ó, de 5 para 10 anos, a gente tem uma diferença de 35% para 19%. E nos 5 primeiros anos, assim, menos da metade, né? De 25% para 12%. Então, nesses 5 primeiros anos realmente é muito importante a radioterapia. Já a sobrevida a morte pelo câncer de mama, né, no final aqui com 15 anos, teve uma diferença, mas não foi tão grande. E aqui a gente divide, então, as pacientes com N0 em cima e as pacientes com N positivo embaixo, né? As pacientes N0 que foram submetidas à cirurgia conservadora com radioterapia também tiveram uma recorrência bem menor do que as que não sofreram tratamento, que não receberam tratamento local, de 22,5% para 10,6%. E as mortes por câncer, já quando foram avaliadas ali 10 e 15 anos, elas ficaram um pouco mais próximas. Então, a sobrevida geral delas não teve tanto impacto ali, né? 20,5 para 17,2. E nas pacientes N positivo, 31% de recorrência na cirurgia conservadora com radioterapia e 53,7% apenas com a cirurgia conservadora. Então, né, no fritar dos ovos, dos estudos,
quando indicar, né, quando indicar a radioterapia após a cirurgia conservadora. Para os pacientes que têm T1N0, N0, estágio inicial, radioterapia isolada da mama. A gente não vai irradiar em nenhum MIC. E radioterapia também para os pacientes T1, T2, N1, M0. Aí, quando que a gente inclui drenagem, supra, axila? Isso daqui eu vou falar só um pouco para ficar assim um pouco mais palpável. Não vou falar sobre doses e não muito sobre onde que expande, mas de uma forma geral, né, a gente vai incluir fossa supraclavicular e axila 1 e 2 se a gente tiver extensão supraclavicular ou 2 ou mais dos tópicos aqui abaixo, que é QT-NEL, Oncotype maior que 18, tumor maior de 4 centímetros, 2 linfonodos positivos, paciente pré-menopausa, G3, invasão linfática e um triplo negativo. Ou seja, aquela paciente que a gente avalia e pensa que ela realmente é de alto risco. Pacientes com tumor avançado, T3, T4, NX, M0, T1 e T2, N2, A3, N0. A gente vai fazer a radioterapia radical de mamas e drenagens, vai incluir drenagem axilar se não tiver esvaziamento e incluir fossa e axila 1 e 2. E é mais ou menos isso daqui, então. Cirurgia conservadora, T1, T3 sem acometimento linfonodal, vai fazer a radioterapia da mama. Quando tiver um pequeno acometimento, 1 ou 2 linfonodos, a gente vai fazer fossa supraclavicular. E quando tiver um grande acometimento linfonodal, a gente vai fazer toda a mama, fossa supra e mama interna. E, claro que nas cirurgias também conservadoras, a gente tem o boost do leito cirúrgico, que é para isso que serve os nossos clips metálicos quando a gente põe na cirurgia, para direcionar esse boost, que é principalmente em margens positivas, pacientes G3, CDIS maior que 2,5 centímetros, margens não avaliadas, triplo negativo, pacientes na pré-menopausa ou com menos de 50 anos. Agora eu vou entrar no CDIS. O doutor quer comentar alguma coisa antes de eu pular para o CDIS? Vamos, Thaís, vamos comentar algumas coisas. Então, nós estamos falando agora do benefício de radioterapia para pacientes que fazem uma cirurgia conservadora para tumor invasivo, tá? Então, vamos comentar o seguinte. Esses estudos, então, nós estamos caminhando, então, da mastectomia, pacientes, nós estamos começando a avaliar se a radioterapia tem benefício, se eu posso deixar de fazer uma mastectomia e trocar isso por uma cirurgia conservadora com radioterapia, né? Então, esse primeiro estudo que você mostrou, o NSABP B06, é um estudo que... Esses estudos foram das décadas 70 e 80, tá? Então, primeira classe de estudo, eu estou comparando aqui mastectomia com radioterapia mais cirurgia conservadora. Tem pelo menos 3 estudos. NSABP B06, tem o EORTC e o Milano 1. O que os estudos queriam mostrar? Se eu podia deixar de fazer mastectomia e fazer radioterapia com cirurgia conservadora. Resumo da obra. Esses estudos mostraram que a sobrevida global é exatamente igual quando eu troco um tratamento mais invasivo por um tratamento menos invasivo. A falha local que você mostrou no NSABP 006, NSABP B06, ela está menor no grupo que fez radioterapia, mas aqui alguns outros estudos mostraram algumas coisas diferentes. Se a gente pegar esses 3 estudos juntos, o EORTC, o Milano e o NSABP, a gente consegue ver que quando eu faço uma cirurgia conservadora, eu tenho uma recorrência local mais ou menos uns 6 a 8% maior do que a mastectomia. Porque aqui talvez acho que não foi avaliado linfonodo, estudo antigo. Então, tem alguns problemas, talvez, para a gente identificar esse número correto, tá? Mas o número em geral, cirurgia conservadora com rádio tem uma recorrência local um pouco maior do que mastectomia para tumor estádio clínico 1 e 2. Tá? Desses estudos aqui da década de 70 e 80. Mas isso não compromete sobrevida dos pacientes. Então, ou seja, a gente pode deixar de fazer mastectomia para esses pacientes do estádio clínico inicial.
Quando a gente já entendeu que a gente pode fazer, que a gente pode deixar de fazer mastectomia, a próxima pergunta é se eu preciso mesmo da radioterapia ou não, ou se eu posso tirar a radioterapia. E aí eu vou para alguns estudos, que é essa meta-análise que você mostrou. Deixa nessa meta-análise aí. Então, se eu posso omitir a radioterapia. E aí eu tenho alguns estudos para isso. Eu tenho estudo do PMH, eu tenho NCBP 21, que compararam fazer rádio com cirurgia conservadora, que já passou a ser um novo padrão, com só cirurgia conservadora com ou sem rádio. Que os estudos foram resumidos nessa meta-análise, que é uma meta-análise muito boa. Então, pensando, nós estamos falando de estudos aqui da década de 90. Passa para o próximo gráfico. Então, o que esse... Deixa eu reduzir aqui. Vamos para Então, vamos olhar assim, olha, de uma forma geral, porque aqui tinha paciente N1 e N0, né? Aqui separa melhor. Então, vamos pensar só o paciente N0, que é a parte de cima, né? No N0, se eu deixar de fazer a radioterapia, eu tenho uma recorrência local de 31%. Com a rádio, eu reduzo pela metade, para 15%. Então, quando a gente tem um paciente lá no ambulatório, no final das contas o paciente não recebeu radioterapia, qual que é a chance do paciente recorrer localmente? Em torno de 30%. Lembrando que esses dados são um pouco antigos, talvez hoje pode ser que a gente tenha um dado um pouco melhor. E o benefício da radioterapia é reduzir em 50%. A gente já sabia, a maioria das recorrências são antes dos 5 anos, mas a gente ainda tem recorrência depois de 5, 10 anos de segmento. E é provável que essa redução na recorrência local impactou a mortalidade de câncer específico. Olha, a gente observa ali que o P é significativo, no gráfico de cima à direita, e que o risco relativo não passou pelo 1. Então, eu ainda reduzo ali em 17% a mortalidade por câncer de mama, para esses estudos que foram incluídos nessa época, que talvez não seja o que... Talvez pode ser que hoje seja um pouco menor, a gente espera que seja menor. Para paciente N positivo, que é o gráfico de baixo, olha como que a recorrência é muito maior local. Ou seja, N positivo, eu tenho maior recorrência, inclusive, local, na mama. E a radioterapia continua tendo ali, olha, 20% de benefício absoluto nesses pacientes. Então, que também traduz em mortalidade de câncer específico. Então, esse é o dado para a gente entender se eu posso ou não deixar de oferecer a radioterapia, de uma forma geral, nos pacientes que fizeram cirurgia conservadora. A partir daí, vem os dados do CalGB e do Prime2, que foram atualizados esse ano. Que tem... Você vai falar dos dois? O Prime2. Prime2 está no meu CDIS. Tá. Eu vou só fazer uma prévia aqui, então, e a gente detalhe um pouco melhor, mas mesmo para pacientes de baixo risco, que é o que a Thaís vai mostrar mais na frente, a gente ainda tem benefício da radioterapia. Como o paciente é de baixo risco, a recorrência absoluta ele é menor, mas ainda assim a radioterapia traz benefício nesse cenário. A gente pode até discutir se faz sentido oferecer ou não se a recorrência é menor. Então, por exemplo, no Prime2, com 10 anos de segmento, a recorrência foi de 9%, e não de 31%, igual está mostrando esse estudo. Porque esse estudo pega vários pacientes, não pega só paciente de baixo risco. Tá? E a última coisa que eu vou dizer, alguns estudos randomizaram pacientes para receber, nesse cenário de cirurgia conservadora, para receber rádio com ou sem tamoxifeno. Ou mentira, paciente com tamoxifeno, mais ou menos rádio, para a gente entender se no cenário de tamoxifeno, a radioterapia também traz benefício. E de uma forma geral, o que o estudo mostrou? Que quando eu estou usando tamoxifeno, sem rádio, a recorrência é de 20%. Quando eu estou usando tamoxifeno com rádio, a recorrência cai pela metade, cai para 10%. Então, mesmo usando tamoxifeno, para esse público, a radioterapia traz benefício em recorrência local. E o benefício da radioterapia é maior do que o benefício do tamoxifeno nesse cenário. Daniel, tá. Achei que você tivesse terminado. Desculpa, não, pode concluir. Não, eu acabei. Tá. Era exatamente o finalzinho que você falou da questão da omissão da radioterapia. Eu via sentido de omissão de radioterapia muito pela questão dos protocolos de tratamento que eram antigos, 30 e tantas sessões e tudo. Mas hoje, com os dados do Prime, mostrando que tem uma diferença significativa, são 9% versus 2%, ou seja, são 9% das pacientes que você vai adiar
vai ter uma recidiva e ela vai ter que fazer uma nova abordagem cirúrgica numa paciente provavelmente ainda mais idosa, porque a população primária do estudo é uma população de tumor de baixo risco, mas numa paciente acima de 70 anos, se eu não me engano. 65? 65 e 70 anos, exatamente. E aí, ao mesmo tempo em que a gente tem dados de hipofracionamento, você tem os dados de parcial de mama, você tem os dados do fast forward, que você consegue fazer em 5 sessões, justifica hoje omitir radioterapia para algum paciente? Eu acho que esse é o ponto mais importante, né? O tratamento, nós aprendemos como desintensificar o tratamento, seja no caso de desintensificar em volume, que é a parcial de mama, ou desintensificar até em tempo, né? Então, veja, pegar um caso de um paciente recente que a gente teve, paciente de 90 anos, deixar o paciente fazendo 30 sessões de rádio é sacanagem. Agora, poxa, ir lá, fazer 5 dias, e no final das contas, nem radiodermite a paciente ter, é outro cenário. Então, é muito mais acessível o tratamento. O paciente, basicamente, não tem nada, a toxicidade é muito baixa, e, na minha impressão, é que não justifica a gente submeter o paciente a um risco de 10% em 10 anos. Em 5 foram 4, mas a gente não sabe quanto tempo, às vezes, o paciente vai ainda sobreviver. Porque se no final das contas o paciente vive 7 anos, ele tem uma recorrência considerável. E aqui nós estamos falando de custo-benefício. Então, como o custo, que é no caso a toxicidade, começa a ser muito baixa, tanto de investimento financeiro, tempo e etc., o meu benefício, o custo-benefício, justifica muito eu oferecer o tratamento, né? E um cenário, se a gente observar o hazard ratio, a Thais vai mostrar, mas no Prime 2, a radioterapia reduziu, num cenário, um valor absoluto, 90% a chance de recorrência, em valor relativo. Então, quanto menor o risco desses pacientes, a gente está falando de uma redução maior no cenário relativo da radioterapia. O valor absoluto, talvez, como a recorrência já é menor, mas relativamente a radioterapia reduz bastante. Ou seja, o paciente que já tinha um risco menor, mas com a rádio, a chance dele recidivar é muito, muito, muito baixo. Tanto para CDIS, que a Thais vai comentar, quanto para invasivo. O hazard ratio, para esse paciente de super baixo risco, gira em torno de 0,1, favorecendo a radioterapia. Cris, o comentário foi fantástico, primeiro porque a gente está no cenário aqui dos residentes, então eu acho que isso tem que ficar muito bem sedimentado com relação ao tratamento conservador da mama. Tratamento conservador da mama não significa cirurgia conservadora da mama, significa cirurgia conservadora da mama associada à radioterapia. Eu acho que os dados que a gente tem são muito sólidos e muito robustos para a gente omitir radioterapia para uma paciente com câncer de mama submetida à cirurgia conservadora. É claro, vai ter um nicho de pacientes de discussão de radioterapia? Sim, principalmente no grupo das pacientes idosas ou alguma paciente com morbidade ou contraindicação até absoluta para radioterapia. Mas no quadro de paciente idosa, voltando um pouquinho para o que o Cris comentou, e você também comentou, Daniel, eu acho que quando a gente bota, né, o peso dos benefícios entre a hormonioterapia, usar tamoxifeno, né, a diminuição do risco de recidiva local regional entre tamoxifeno e radioterapia, pelo efeito colateral hoje que a gente tem dentro dos padrões de radioterapia para uma paciente idosa, eu causo muito menos efeito colateral e uma melhor qualidade de vida fazendo radioterapia do que 5 anos de tamoxifeno para essa idosa. Então, se eu tiver que omitir alguma coisa, meu voto é sempre pela omissão do tamoxifeno, ao invés de omitir a radioterapia. Lógico, se eu puder associar e dar um melhor tratamento para essa paciente, que é a radioterapia junto com o tamoxifeno, ok. Mas se eu tiver que descalonar tratamento, meu voto é para a radioterapia ficar e tirar o tamoxifeno. Eu não sei qual é o raciocínio de vocês. Não, o tamoxifeno é muito mais tóxico. Nem se compara. Sem dúvida. Sem dúvida. E também o hazard ratio do benefício dos dois, perdão, Carol, o hazard ratio do benefício do tamoxifeno e da rádio, e aí nós temos alguns estudos com dupla randomização, né? Mais ou menos tamoxifeno, mais ou menos rádio, tanto para CDS quanto invasivo, ele é muito maior para a rádio do que propriamente o tamoxifeno. Claro que o tamoxifeno reduz a recorrência, a novo tumor primário de mama, e acho que o valor absoluto é em torno de 3%.
a redução, né? Mas considerando tudo, uso de 5 anos e toxicidade, eu também estou plenamente de acordo. Não, eu ia perguntar do boost no CDIS, mas eu vi que ela vai falar agora de CDIS em radioterapia, eu vou esperar ela falar. Vamos então agora, gente, para a reta final, que é CDIS em radioterapia. Eu trouxe esse review da Cochrane, né? De CDIS, foi uma avaliação de CDIS puro, avaliando pacientes que fizeram cirurgia conservadora em um braço e o outro braço cirurgia conservadora com radioterapia. E esses pacientes estavam em uso de tamoxifeno. Então, aqui ele pesquisou, né? Tipo, fez um compilado dos outros estudos, inclusive o NSABP está aqui, o EORTC também está aqui, que o doutor falou, né? E avaliando se estava a favor da radioterapia ou contra a radioterapia. O número de eventos nos pacientes que não fizeram radioterapia, ele é bem maior do que nos pacientes que fizeram radioterapia. Tanto que no gráfico, aqui mais à direita, a gente pode ver que todos os quadradinhos, eles estão aqui para cada um, a favor da radioterapia. Então, no carcinoma ductal in situ, preferencialmente a gente vai fazer a cirurgia conservadora e buche no leito cirúrgico, quando a gente tem margens positivas ou não avaliadas. Sempre dá preferência para ter margens livres, pré-menopausa ou menos de 50 anos, G3, componente in situ extenso, então um tumor com mais de 2,5 centímetros. Se uma paciente foi submetida à mastectomia e as margens cirúrgicas estão comprometidas, não sendo possível ampliar, aí também a indicação da radioterapia, né? Agora, no CDIS, então, após a cirurgia conservadora, quando não considerar a radioterapia, que é isso que estavam ali comentando um pouquinho, né? Quando os pacientes têm mais de 70 anos, margens maiores do que 10 milímetros, tumor menor do que 1,5 milímetros, G1 ou G2, sem comedonecrose, que também é um fator de piora, né? Um fator de risco, tumor unicêntrico e receptor hormonal positivo, receptor estrogênio positivo que receberá hormonoterapia. Quando não considerar, né, a radioterapia. Então, eu trouxe que é o Prime 2, o Prime 2, que o doutor Daniel estava falando já, que foi um estudo para tentar omitir a radioterapia no CDIS. Eles randomizaram os pacientes, pegaram os pacientes com mais de 65 anos, com carcinoma ductal in situ, desculpa, porque aqui está faltando um S, carcinoma ductal in situ, menor ou igual de 3 centímetros, cirurgia conservadora com margens livres de 21 milímetros, receptor de estrógeno, progesterona positivo e tratamento com terapia endócrina. Então, esses foram os critérios de elegibilidade para elegibilidade, isso aí, para o trabalho. Os excluídos, menor de 65 anos, G3, SDIS, G3, invasão vascular linfática, se a paciente já tiver tido um CDIS ou um CDI prévio, ou seja, for um segundo primário ou uma recidiva, ou qualquer outro tipo de câncer nos últimos 5 anos. E aí lá no trabalho está descrito como melanoma, ou então trato gastrointestinal, esses pacientes foram excluídos do trabalho. E aqui eu trouxe, então, as tabelas, né, da população, e a gente, para avaliar e para a gente discutir, né, tamanho do tumor, foi uma população do grau histológico do paciente de 1 a 3, né, a terapia endócrina, sim ou não, e os pacientes com radioterapia ou sem radioterapia. Ficou bem balanceado o número de 668 e 658. Então, o controle de 10 anos foi aquilo que o Dr. Daniel já deu um spoiler aqui do meu trabalho. Os pacientes que não fizeram radioterapia, eles tiveram aqui uma recidiva em 10 anos de 9,8%, enquanto os que fizeram radioterapia tiveram recidiva de 0,9%. Então, teve uma diferença bem significativa aqui. E na sobrevida global, os pacientes que não fizeram radioterapia com 80,4% e os pacientes que fizeram radioterapia com 81%.
no follow-up de 10 anos. E as causas de morte, né? Então, no braço que teve radioterapia, a causa de morte por câncer foi de 37%, enquanto dos que não fizeram rádio, 39%. Porém, como é uma população um pouco mais idosa, né, outras causas de morte. No braço sem radioterapia, 50% morreu por outras causas, da rádio, 45% morreu por outras causas. Então, esse foi o Prime 2 que foi apresentado no San Antônio de 2020. Gente, obrigada por ficarem aqui comigo até agora, até o final. Obrigada ao Dr. Daniel por alguns slides que ele me deu, algumas aulas, principalmente esses do San Antônio, que realmente foi das aulas que ele me passou, e pelas animações. Agora está aberto aí para discussão. E o pico? Parabéns. Falou. E o pico? É verdade. Doutor, o PICO é um acrônimo para você sintetizar um artigo quando você vai ler. Então, o P é de população, o I de intervenção, o C é de controle, qual que foi o controle, que traz controle, e aí o O de outcomes, dos desfechos. Assim você consegue sintetizar bem e não se perder no meio dele e ficar fosforilando nas páginas, sabe? Perfeito, show de bola. Eu não conhecia essa. Olha que eu sou o rei dos acrônimos. Muito artigo para ler. Muito bom. A Thaís chegou lá, estava na radioterapia, aí ela foi lá comigo e aí ela começou a mostrar os artigos. Eu vi que estava um pouco desorganizado, algumas na hora de apresentar o artigo. Aí eu falei, Thaís, vamos dar um jeito aqui, vem cá. Aí a gente conversou um pouco sobre talvez fragmentar um pouco a interpretação do artigo. Acho que esse acrônimo, na verdade, é para você se ater às coisas mais importantes e acaba não se perdendo, porque eu sei que é difícil, quando a gente é residente, a gente entender primeiro, porque senão a gente começa a jogar um tanto de dados sem entender qual que é o objetivo do estudo. E depende de você ter um conhecimento já básico para você tentar entender o que o estudo está querendo te mostrar ou por que ele foi feito, né? Eu acho que ajuda bastante para o pessoal que está começando aí, os residentes. Eu só tô com dó do Vinícius. Ô, Vinícius, eu não fiz nada disso por você. Eu só mandei uns 80 artigos pro bichinho. Mas tô aqui, Vinícius. Pico. Foi ótimo, parabéns, Thaís. Parabéns, a aula foi ótima. Você sabe só que eu queria aproveitar para perguntar, o Bush no CDIS, ele já está definido que tem que fazer sempre, a idade não vai influenciar para você fazer, como é que está isso do Bush? Porque a última vez que eu tinha lido alguma coisa a respeito foi que, assim, era o Bush só para as pacientes abaixo de 50 anos, né? Eu não sei como é que está isso aí, Daniel. É uma boa pergunta, Carol. Então, sobre o boost, então, a evidência, assim, na verdade, a história do boost, a evidência que a gente tem para o boost é uma evidência que ela é um pouco ruim. E eu falo que é um pouco ruim porque ela é antiga, né? Então, os estudos que fizeram boost são estudos de 20 anos atrás, quando a gente ainda não sabe, os estudos de Bush não falam qual paciente que era receptor hormonal positivo, qual que era triplo negativo, a gente não sabe, não tem esse tipo de análise lá. Eles pegaram, a única estratificação que tem é a idade. Então, paciente abaixo de 50 anos é onde tem maior benefício, 50 a 70 é um benefício intermediário e 70 é onde tem o menor benefício ou inexistente. Então, a gente escolhe por idade porque o estudo foi feito dessa forma, mas o ideal seria se a gente falasse, olha, receptor hormonal positivo, esse tem benefício ou não, triplo negativo. Talvez esses novos avaliações prognósticas seriam os melhores, melhores preditores para eu saber quem que eu ofereço boost. Então, por exemplo, diante dessas perguntas, então vamos começar com o invasivo. Então, os principais, foram 2 estudos principais que analisaram isso e não tinha esse tipo de análise. Então, a gente começou a fazer boost. Hoje a gente oferece sempre abaixo de 50, preferencialmente nunca acima de 70, de 50 a 70 a gente julga, tá?
Aí veio o estudo ERA, por exemplo, especificamente para paciente HER2, que foi publicado, se não me engano, ano passado, mostrando que para esses pacientes HER2, com o tratamento que hoje é muito melhor, o boost talvez não tenha benefício. Então, será... Então, por exemplo, hoje eu estou com um paciente que é um T2N2 com bloqueio duplo, resposta completa, e a pergunta, o paciente de 60 anos, eu faço ou não faço boost? Então, a minha impressão é que para esse paciente eu não preciso fazer. Mas não é aquele negócio que a gente bate o martelo. Será que todos os pacientes assim eu não devo fazer? Mas a gente sabe que a recorrência para esses pacientes com resposta completa é baixa. Então, eu não vou fazer boost, por exemplo, para esse paciente. Agora, para a CDIS, na verdade, era sempre uma extrapolação do invasivo. A gente não sabia bem. Teve um tempo atrás, na JAMA, uma análise retrospectiva de banco de dados mostrando que para a CDIS tinha benefício fazer o boost, até que esse ano, o Big 307, se eu não me engano, apresentado junto também ali com o Prime 2 em San Antônio, um estudo fase 3, randomizado para pacientes com CDIS, mostrando que o boost reduz a recorrência local em 6% absoluto. Foi, se eu não me engano, 97 ou 98 para 91%. Foi de 91% de controle para 98% com boost. Então, foi o primeiro estudo randomizado que eu vi, olha, pacientes com CDS de fato têm benefício. Agora, será que é para todo mundo? Só pacientes jovens abaixo de 50 anos? E nós vamos entrar no mesmo questionamento. Para quando eu pensei, a minha impressão para pacientes que têm um CDS com maior risco de recorrência. Alto grau, volumosos, com medo de necrose, pacientes mais jovens, assim. Esse estudo... o estudo do Big, naturalmente, os estudos de boost mostram também que a radioterapia aumenta a fibrose, então é o custo-benefício aqui, né, de como fazer ou não fazer o boost, tá? Carol. Você sabe que eu tenho, assim, percebido, assim, na minha clínica, né, não sei se tem alguma coisa na literatura com relação a isso, mas eu tenho visto, assim, mais necrose gordurosa nas mamas com boost, né? E é engraçado que eu não sei se é porque também a gente vai ficando mais velha e vai acompanhando as pacientes muitos anos. E mesmo muitos anos depois da cirurgia, vai aparecendo necrose gordurosa. Que era uma impressão que eu falava assim, não, necrose gordurosa vai aparecer nos 2 primeiros anos pós-cirurgia e depois para de aparecer. Nós temos uma paciente que nós fizemos biópsia ontem, né? Acho que o Vinícius estava comigo, né, Vinícius? Aquela paciente... Não, era Thaís? Gente, eu estou assim, tão cansada que eu nem lembro. Mas, enfim, acho que era o Vinícius que estava comigo. É uma paciente operada em 2006, entendeu? Com uma área de necrose gordurosa. A gente ficou pensando, não, será que isso aí é tumor e tudo mais? E biopsiamos só gordura, entendeu? Mas, enfim, é engraçado, você vai vendo muitos anos depois aparecer necrose gordurosa. Carol, e qual que é a frequência que você observa isso e qual que é o impacto clínico para o paciente? Olha, você sabe que, assim, eu acho que não tem tanto impacto clínico, assim, para o paciente, sabe? Eu acho que é mais, assim, da percepção nossa mesmo, que nós vamos vendo, assim, que vai ficando meio nodular a mama, né? Chama atenção, aí às vezes vai fazer um ultrassom, a necrose gordurosa tem aquela imagem feia, com sombra, às vezes gera um BIRADS 4, dá um estressinho ali para ela, mas muitas vezes elas não percebem. São necroses pequenas, assim, 1 centímetro, 1,5, que não tem um impacto assim tão importante em termos de cosmese, entendeu? Mas às vezes gera um pouco de estresse por isso, porque acaba aparecendo uma imagem feia, né, nos exames de ultrassom e tudo. Mas, enfim, Tá bom. É uma coisa assim que eu que venho observando, mas tudo bem, né, faz parte, não é nada demais. Quando você comentou, eu fiquei até um pouco preocupado, mas agora você falou que não tem tanto impacto clínico, eu fiquei mais tranquilo da radioterapia não causar problema. Mas um problema do radioterapeuta assim, é que a gente não faz o segmento a longo prazo desses pacientes, e eu acho que a gente perde muita informação ao não fazer o segmento dos pacientes. Assim. Eu gostaria de fazer para a gente aprender com o tempo, né? Como que é a evolução do paciente, para talvez até não pesar tanto a mão, na verdade, talvez desintensificar um pouco em alguns cenários do tratamento ao acompanhar eventuais toxicidades, né?
Mas eu acho assim que o benefício da rádio é uma coisa muito impressionante, né? E hoje a gente fica vendo, né, esses pacientes de 65, você vê no Prime, um benefício desse. Hoje em dia, uma paciente idosa assim, as pacientes de 70 anos estão jovens, elas vão viver muito. Então é difícil você deixar, né, de prescrever uma rádio para uma paciente dessa. Essa de 90 sua aí eu ficaria meio em dúvida. Mas essas de 65, 70 anos, eu não tenho dúvida que eu acho que valeria muito a pena a gente mandar ver, porque eu acho que elas vão viver muito ainda, né? A de 90 é um triplo negativo com linfonodo positivo, cara. Não, aí tudo bem. Que a gente não vai fazer químio. Aí a gente irradia. Não, eu estou com uma paciente de 76, que eu estava hoje conversando com o Romualdo lá no hospital, que eu estava apavorada, porque ela é um triplo negativo, e assim, ela é desnutrida, 37 quilos, é péssima, não tem jeito de fazer químio, e ela vai perder a rádio. Eu estava apavorada, porque já passou muito tempo da cirurgia, eu estava tentando ver se o pessoal da regulação chamava, mas não sei o que vai dar. Mas é uma paciente assim, o tumor de 2 centímetros, axila em 0, entendeu? Mas tem que fazer rádio, nossa senhora, triplo negativo, feio. Quando me avisa depois lá no ambulatório, eu tento ver o que a gente consegue conversar com o pessoal da regulação e entendendo a peculiaridade e importância do caso, porque, veja, uma paciente dessa recorrer doença porque não recebeu radioterapia, não dá. Assim, eu acho que a gente não pode deixar de oferecer. Tá? Não, é muito difícil. E essa paciente, assim, ela foi operada dia 12 de dezembro. Então, ela já fez 2 meses, ela está indo para 3 meses de operada. O que aconteceu? O tempo da biópsia foi muito longo. O resultado da biópsia dela, do AP, saiu com 40 dias. Então, ela deu entrada, ela está com a entrada lá na químio, na onco, né, na rádio, há 1 mês e pouco, entendeu? Então, tudo atrasou, ficou ruim. Eu vou comentar. Tá. Só uma coisa, a última coisa. Essa paciente de 90 anos é uma paciente que ela tem um performance muito bom. Então, né? Tá bom, não, assim, beleza. claro que muito bom para a idade, né? Naturalmente. Minha avó foi até 101, viu? E outra coisa, não, fizemos tratamento em 5 dias, a paciente, radiodermite 0, assim, a paciente foi lá 5 dias, bateu papo com a gente, se divertiu. Que bom. Eu boto para radioterapia sempre. E a gente tira o tamoxifeno. Com certeza, não, tamoxifeno não. Quando o oncologista não quer prescrever químio, porque a situação é drástica, entendeu? Isso aí. Foi uma aula bem bacana aí, né? Eu só vou... Muito, Thaís, foi muito bem. Eu só vou comentar uma última coisa, Thaís, e juro que eu vou ser rápido agora, nesse último comentário. Você comentou do Prime. O Prime, ele era, na verdade, acho que ele é para doença invasiva, tá? Ele não é para CDIS. A gente tem um estudo exatamente semelhante para CDIS, que é o RTOG 9804, que avaliou a mesma coisa. Então, assim, resumindo o CDIS. Então, a radioterapia, você mostrou no estudo da Cochrane, reduz a recorrência local em 50%. Risco relativo, tá? Redução em 50%. 50% das recorrências do CDS, metade, 60% mais ou menos, é in situ, 40% invasivo. Então, vamos decorar aqui. Metade recorre in situ, metade invasivo, e a radioterapia reduz em 50% essa recorrência. O tamoxifeno tem o seu papel em reduzir a recorrência também. Foram pelo menos 4 estudos que você mostrou naquela tabela. Um desses estudos é uma dupla randomização, com e sem tamoxifeno, com e sem rádio. E, resumindo esses estudos, o tamoxifeno reduz a recorrência com e sem rádio, e a radioterapia reduz a recorrência com e sem tamoxifeno. Então, cada um tem a sua ajuda a mais para reduzir recorrência. Desses dois, qual que é o mais importante? É a radioterapia. O estudo mostrou, de uma forma geral, a recorrência sem radioterapia deve girar em torno de uns 12% recorrência absoluta. Com a rádio, cai ali para 3%, 4% de recorrência. Então,
traz um benefício ainda na redução de recorrência. O subgrupo de pacientes de baixo risco foi estudado no estudo, que é o RTOG 9804, iniciou em 98 esse estudo. Pegou CDIS menor do que 2,5 centímetros, grau 1 e grau 2, só paciente de baixo risco, que foi identificado em rastreio, e esses pacientes foram tratados com rádio ou sem rádio. Resumo da obra: a radioterapia reduziu a recorrência de 7%, o valor absoluto, para 1%. Então, muito parecido com o Prime. O Prime foi de 9 para 1, no CDIS é de 7 para 1. O hazard ratio, em torno de 90% também de redução de risco. Então, nos pacientes de baixo risco, seja invasivo ou não, a rádio tem um papel muito importante. Só que como a recorrência absoluta ela é menor, a gente pensa, será que eu devo omitir a radioterapia nesse cenário? Mas, no final das contas, é isso que nós estamos falando. Risco-benefício de oferecer. Hoje, com radioterapia menos intensa, a gente pode oferecer, a minha impressão. Mesmo na vigência de tamoxifeno, a radioterapia tem benefício em reduzir a recorrência para esses pacientes. Tá? E essa acho que era a última coisa que eu ia comentar. Ótimo. Ô Daniel, assim, eu sei que a gente já está adiantado, mas eu tenho 2 questionamentos aqui que acho bem bacana da gente discutir. Até porque são dúvidas minhas, na verdade, mas acho que estende aí para os residentes. Em primeiro lugar, Thaisinha, pô, bacana, legal. Eu acho que a ideia é essa, é a gente organizar nossas ideias, como o Daniel falou, né? Quando ele viu sua aula, então, peraí, deixa eu dar uma organizada aqui. Mas a ideia é essa, né? A gente organizar a cabecinha, entender, racionalizar, para a gente também não ficar com tantas perguntas ali no ambulatório, principalmente ali na egressa, como a gente conduzir essas pacientes. Então, deu para se segmentar bem com relação às indicações de radioterapia. Congelou. Daniel, aqui. Tá escutando? Agora voltou, tinha congelado. Está congelando, Mauro. Acho que nós vamos perder. Thaís, eu vou aproveitar e também, nesse momento, para te parabenizar, tá? Eu acho que você foi muito bem. É muito difícil falar sobre artigos da área que não é sua, tá? E você foi muito proativa para estudar o assunto, para ir atrás de coisas que são básicas da radioterapia, para entender tudo, e falou muito bem. Eu sei que é difícil a gente resumir tanto artigo de uma vez só, com tanto dado, e mesmo é difícil, às vezes, selecionar qual dado daquele artigo que a gente tem que mostrar. E isso, naturalmente, vai vindo com a sua experiência sobre o tema e sobre o seu entendimento com o tema e com o passar que você vai tendo experiência na especialidade. Mas se eu fosse te dar uma nota, eu te dava nota 100, tá? Você está de parabéns. Tá mesmo, foi ótima a aula. Muito bom mesmo. A internet caiu aqui, né? Foi, congelou. Eu estava só dando parabéns enquanto você estava congelado, Mauro. Não, acho que o pessoal está querendo fechar a aula. Mas antes de fechar a aula, Daniel, eu tenho uma certa dúvida com relação à indicação de radioterapia de mamária interna. Existe mamária interna, peraí. Dúvida com relação à indicação de mamária interna. E o final, o que foi, perdão? Congelou, Mauro, de novo. A indicação de mamária interna, existe algum padrão para indicar a paciente com indicar mamária interna, radioterapia de mamária interna? Tá. Então, os estudos ainda não são claros a tentar entender qual que é o paciente de fato que a gente tem benefício. Mesmo porque muitos dos estudos lá atrás, quando eles escolhiam tratar drenagem para eles era um tratamento muito mais, vamos dizer, invasivo. Eles tratavam tudo, assim, paciente N1, tratar drenagem ou não drenagem, é fossa, é axila, é mamária interna, é tudo. Então, o que a gente tem hoje, de uma forma geral, como conceito quanto maior
o risco de ter acometimento de mamária interna, é mais provável da gente trazer um benefício em tratar a mamária interna. Quais são os pacientes que a gente tem maior risco? Quais são os maiores preditores de acometimento de mamária interna? É doença medial ou doença de alta carga linfonodal. Então, o que a gente usa de uma forma geral é para paciente N3 sempre, paciente N2 tem gente que vai fazer sempre, tem gente que vai fazer às vezes, tá? Então, esses dois fatores de risco. De uma forma geral, eu tendo a oferecer para pacientes N2 sempre, tá? Mas eu tendo a oferecer porque eu tenho MRT, eu trato muito bem esse paciente, e eu sei que com tecnologia eu ofereço sempre para N2. No base, é muito difícil tratar mamária interna. Sofre, se for mama esquerda ainda, é quase impossível tratar, tá? Nesse cenário, eu só trataria se é paciente N3 ou com mamária interna acometida, seja N3 por mais de 10 linfonodos, né, positivos, ou por mamária interna acometida. Então, atualmente, a gente teve um caso lá, mamária interna acometida, teve que irradiar um pedaço da mama da mama contra, assim, um pouquinho medial, assim, na maior dificuldade, o pulmão passando no limite. Então, é difícil tratar mamária interna sem MRT. E aí, nesse cenário, para eu tratar, eu tenho que ter uma probabilidade maior de benefício. Então, eu tenderia a julgar dessa forma, tá? Esse caso que eu falei, eu tinha um paciente HER2, um T2N2, mas assim, N2 que era muito linfonodo acometido, só que teve resposta completa, no patológico veio N0, mas acometido tinha pelo menos uns 5 linfonodos grandes na axila cometidos, então é provável que esse paciente tenha um benefício de mamária interna, então eu vou tratar. De novo, porque eu tenho que ter tecnologia, tá? Então, resumo da obra, trataria sempre N3, N2, provavelmente sim, dependendo de tecnologia, e tumores bem mediais, tá? Assim, eu já vi um caso de tumor bem medial, axila negativa com mamária interna cometida. É isso que eu te perguntar. O medial mesmo N0, então você considera? Não, se for N0, não. Mas medial N0, não? Tem um estudo que randomizou para isso, mas eu não faria, tá? O tumor medial é aquele que eu olho a tomo de estadiamento direitinho cada corte para ver se não tem linfonodo e passou batido, que às vezes passa batido. Mas se ele for bem medial, N1 eu poderia julgar, aí eu individualizo, mas N2 é a partir daí que eu trato de fato mamária interna, tá? A gente teve, e acometimento de pele? Por exemplo, T4, B e D. Aí também individualizo, dependendo da localização e carga linfonodal da axila. Se for, por exemplo, um T4 N0, provavelmente não. Entendi. E, Daniel, tá funcionando minha internet, gente? Vocês estão escutando? Tá funcionando. E, assim, essa paciente que vai fazer a radioterapia de mamária interna, a gente está falando de um acometimento linfonodal importante. Essa paciente foi esvaziada. Então, a radioterapia dela é plastrão, fossa e mamária interna, ok? Sem axila. Isso. Na verdade, ela fez um BLS, que veio negativo. Não. Eu estou falando assim, uma paciente dessa, paciente que tem uma carga linfonodal pesada, essa paciente foi para um esvaziamento, o paciente esvaziou e tem indicação de mamária interna, mas a radioterapia dela vai ser plastrão, fossa e mamária interna. A axila não entra, ok? Isso. A axila ela não entra intencionalmente, mas não intencionalmente a gente sabe que recebe dose. Porque eu estou tratando aqui a fossa e trata a mama aqui. Eu não posso deixar um buraco aqui sem receber dose, porque então eu trato a mama e nesse momento, na tangente, é provável que a axila receba uma dose não intencional, tá? Entendi. Tá, beleza. Tirou minhas dúvidas aí, meu amigo. Muito obrigado. E a última pergunta minha, recidiva locorregional. Se o paciente tem uma recidiva locorregional central, isso te motiva a irradiar mamária interna, alguma coisa? A gente pode até discutir re-radioterapia, que acho que o terreno é ainda mais inóspito, mas uma paciente que não irradiou mamária interna no primeiro momento, tratou e depois ela
teve uma progressão ali, se isso te motivaria a super tratar, vamos dizer assim, porque talvez você não vai ter mais janela terapêutica depois para ela, alguma coisa nesse sentido. Tá, o cenário da recorrência, então vamos pegar um cenário que não fez radioterapia antes, tá? Então é provável que tratou no tratamento radical, fez um BLS lá no começo, vamos dizer, por algum motivo, ou fez mastectomia, ou fez um tratamento, vamos usar no cenário de mastectomia, colocou prótese, enfim, e recorreu no local. Nesse cenário que recorreu, a gente vai até discutir se nesse cenário faz um ressentinela ou se vai para o esvaziamento ou se não avalia a axila. Vamos pensar, recorreu com tomou, sei lá, 1 centímetro na mama. Tem todo o questionamento sobre axila ou não nesse cenário, que eu entendo que essa discussão é complexa, mas o que eu vejo da maioria dos colegas, se clinicamente foi N0, se ressentinela não deu, o paciente não vai para o esvaziamento. Não vai para o esvaziamento. Nesse cenário, eu trataria mama e trataria um tangente alto para pegar nível 1 e 2 da axila, entendendo que se tiver doença micrometastática ali, eu vou tratar e fazer um tangente alto, eu não vou trazer nenhum tipo de toxicidade adicional ao paciente, ou seja, muito pequeno, tá? Então, eu traria o benefício da dúvida nesse cenário. Não trataria mamária interna, tá? De uma forma geral, o que o NCCN fala para recorrência é tratar drenagem, tá? Mas a evidência que eles mostram lá, o artiguinho que mostra lá, qual é a evidência? Tipo assim, é nula. Tipo assim, um estudo de década de 80 que, na verdade, não mostra nada. Então, a gente não sabe muito bem como fazer. Se o paciente lá no passado recebeu radioterapia de drenagem, e eu estou falando de uma reirradiação, eu não trato a drenagem eletivamente de novo. Mas se o paciente não recebeu drenagem, eu consideraria tratar a drenagem, tá? Mas ele trataria mais no campo tangente alto. Fossa eu trataria só se fosse linfonodo acometido por questão de risco-benefício do tratamento, tá? Mas eu acho que esses cenários de recorrência são difíceis, principalmente por causa de axila. Eu acho que essa discussão de axila ela é difícil, né? Por causa de ressentinelo, esvaziar clinicamente, é a minha impressão, tá? Concordo. Mas eu concordo com você, principalmente no cenário de paciente que já fez mastectomia, né? Isso aí. Isso é um tema bem... Porque na cirurgia conservadora a gente não tem muita dúvida com relação em ressentinelar essa paciente, né? E até a gente tem condições para isso e uma taxa de identificação alta. Agora, pós-mastectomia é complicado. A gente está falando de uma paciente sem mama e a gente está falando de avaliar uma drenagem linfática, né? E o que deixou mais árduo ainda esse campo foi o fato da gente fazer umas mastectomias mais preservadoras, né? Mastectomia preservadora de pele, CAP, aí a gente fica um pouquinho mais angustiado até. Mas a gente tem que pensar que é uma mastectomia, né? E essa paciente recidiva, qual é assim, a intenção da gente investigar essa axila numa paciente mastectomizada já, né? Se a gente for lá no NCCN, ele não comenta isso. Porém, ele coloca que na paciente de mastectomia, que já fez mastectomia e recidiva e não fez radioterapia, é apenas tratar a recidiva local e fazer a radioterapia complementar, né? O problema é se essa paciente já fez radioterapia antes, né? Estou de acordo. Gente, eu acho... Alguém mais tem algum comentário, alguma consideração?